5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Aqui é a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, aqui é a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8, um podcast que fala sobre o universo da dança, principalmente sobre o universo do balé, certo? E hoje nós vamos começar com um tema muito importante para nós duas que somos, sim, professoras de balé clássico, do qual a gente quer apresentar para vocês a grande pergunta: quais são os desafios para as professoras no ensino do balé em 2023? Essa época tão tecnológica, tão cheia de telas, cheia de movimentos, cheia de cor, cheia de luz. Enfim, como é que nós vamos fazer para tornar a aula um espaço de aprendizado, um espaço lúdico, que seja muito bom? E para isso a gente acha que seria interessante a gente se apresentar. Exatamente, falar quem nós somos e o que nós fazemos. Então tá, eu vou começando falando aqui sobre mim, sobre a minha formação. Eu comecei dando aulas, assim, resquícios de aulas. Eu não sei se foi pra você assim, mas comigo foi sendo monitora. Eu tinha 12 para 13 anos, comecei a ser monitora ali das babies. E eu era a que ajudava a levar para tomar água, levar para ir no banheiro. Então, meu primeiro contato com ensinar foi assim. Então, a professora dava aula e eu era meio que a monitora ali, até ter a minha primeira turminha, quando eu cheguei ali perto dos 16 para 17, a turminha de baby. E aí, depois que eu fiz toda a minha formação no método da Royal, né, a formação ali até o intermediate, toda aquela coisa, eu quis fazer o CBTS. Então, me inscrevi para o programa. O CBTS, para quem não sabe, é o Certificate in Ballet Teaching Studies, que esse ano tá tendo toda uma troca, né? A gente pode até ver, se vocês quiserem, a gente fazer um podcast falando, né, sobre metodologias de balé. Então, eu fiz toda a minha formação no CBTS, são 2 anos de formação. Terminei a minha formação, fiz a formatura, tudo certinho. E hoje eu tenho 5 anos já formada e dando aulas tanto para pequenininhas, o pré-infantil ali, o baby, até alunas em níveis intermediários e avançados de balé, dou aula de jazz infantil também. Então é uma formação assim bem legal, bem rica, já dei aula em vários lugares e eu adoro. Para mim, a melhor fase, a melhor etapa de dar aula, que eu gosto bastante, é ali entre os 3 a 12 anos. Eu não sei você, Tati, mas essa fase do encantamento da criança, para mim, sim, eu é acho que a melhor. Eu acho que faz muito sentido, porque é uma fase que elas se identificam com esta coisa super, ultra, mega feminina, né, do balé clássico romântico. Sim. Que são esses ideais da princesa, da fada, onde o próprio movimento combina muito com esses personagens que as crianças adoram. Sim, né? E até a parte pedagógica que elas aprendem na escola, a gente traz também para dentro da sala de aula do balé, a parte delas da história, desde o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa. Então, tudo que elas vivem no dia a dia, a gente traz também para o balé para ter uma linha de raciocínio na aula. Então, eu comecei a dançar balé bem pequenininha, com 4 anos, na mesma escola a qual hoje eu sou professora há 23 anos. Maravilha. Né? Que é a escola de balé Lenita Ruschel aqui de Porto Alegre. Então, na verdade, eu nunca pensei que eu seria professora de balé clássico. Sempre gostei muito do balé, mas eu acho que eu ainda sou de uma geração, que isso é uma coisa importante a gente frisar, né? Pessoal, eu tenho 43 anos, né? E a Bá tem 28. 28. Aí, pessoal, são gerações diferentes. Mas, enfim, eu venho de uma época no qual tinha essa ideia de balé. A frase é: balé é para poucas. Quase como uma ideia que se tu não nascesse com aquele físico, com aquela velocidade de pensamento para memorizar tudo, quase como se fazer a aula numa escola fosse algo que te preparasse para entrar em uma companhia de dança.
que é uma ideia que hoje em dia já mudou bastante. Sim, graças a Deus. Então a gente tem muitas mulheres adultas fazendo balé que nunca dançaram e estão começando a dançar hoje. A gente tem homens adultos também que começam a dançar balé. Então hoje em dia o balé ele é visto como uma atividade física e uma arte que é mais acessível a vários corpos de várias idades, de diferentes gêneros. E isso eu acho muito bom. Então, mas lá na minha época, como não era assim, voltando, né, a formação, né, gente? Então eu achei assim, não, eu tenho dificuldade para dançar, então só o meu amor à dança não vai levar com que eu consiga trabalhar com isso. Mas quando eu fiz então o estágio, que lá na escola eu fiz com uns 16, 17 anos, já era maior, eu me encantei pelas aulas e eu vi o quanto para as crianças a gente poderia brincar e dançar e descobrir esse corpo, descobrir as possibilidades de movimento que o corpo pode fazer até chegar num estado de dança propriamente dito para o balé clássico, quantas coisas poderia fazer. E aí eu me apaixonei, e aí recebi o convite da escola para dar aula. E agora já são 23 anos que, estamos lá junto, né? Que isso! Isso, exatamente, né? E também eu tenho... todo o meu conhecimento é dentro... Enquanto metodologia é dentro da Royal Academy também, né? O método inglês, que a Profibá também segue, né, Bá? Com certeza. Isso. Não, e ainda tem o plus, né? Que a senhorita Tatiana é atriz, ela é formada em teatro. Veja bem, exatamente. Isso também é um ponto bem, bem importante, né? Na época da faculdade. Então, eu escolhi fazer artes cênicas. E a faculdade de artes cênicas agora até já mudou o nome. Na minha época era Sim. artes cênicas, agora é teatro mesmo. Teatro mesmo. Isso. Mas desde aquele tempo sempre foi focado para o teatro, mas eu acho que tem uma contribuição muito grande, que é, como nós estávamos falando aqui há pouco tempo, essa coisa de desenvolver uma capacidade de improvisação, que no balé, geralmente a gente dança peças prontas, vamos dizer assim, né? Sim. Histórias, ou os balés de repertório, ou uma coreografia em cima de um tema. Mas existe um repertório de movimento, né? Vai fazer o plié, vai fazer o GT, que no teatro não, né? No teatro é tudo aberto, mas ajuda bastante a gente a improvisar. Isso é bem legal quando o quesito é dar aulas, porque sempre surge várias situações inusitadas, sim. né? Afinal, a gente está trabalhando com um grupo, está trabalhando com pessoas, está trabalhando com crianças, né? Sim. Cada um vem ali com o seu feedback, com o seu dia. Tem dias que estão mais animados, outros nem tanto. E aí, o que a gente faz, né, Vá? É que pra mim, a professora de balé, ela não é só professora de balé. A gente é professora, a gente é mãe, a gente é psicóloga. Eu não sei vocês, mas a gente faz várias profissões ali dentro. Isso, várias funções. Tanto para encantar, quanto para ter esse contato de aprendizado com as crianças, da gente poder trazer a melhor experiência para elas. E tudo agrega, né, Tati? Eu vejo muito as aulas da Tati, por ela ter essa formação de teatro, de artes cênicas. Ela preza muito das crianças, elas estarem no palco, porque uma coisa é você dançar, outra coisa é você estar no palco com toda a expressão corporal. Tem muitos professores que não pensam nisso, se você tá um personagem X, você tem que contar a história do personagem, a história do tema, e aí a criança consegue trazer a expressão dela ali corporal, do rosto, até mesmo assim, tá surpreso, tá triste, tá com raiva. Sim. Eu sempre agrega, acho, né? Exatamente, Bá, eu sempre acho assim, que a técnica, né, o movimento, ele é, em termos de desenho de movimento, ele é igual para todos. Aí tem aquela excelência técnica, que, né, são elementos do balé, para quem dança sabe, do en-dehors, da amplitude do movimento, do salto, o movimento dos braços. Mas tem uma coisa que vem depois disso e que qualquer pessoa pode adicionar, que são essas características da expressão, da expressividade, né? Sim. Que duas pessoas podem estar fazendo exatamente o mesmo movimento, mas uma tá contando uma história ali com a sua expressão do seu rosto, com a sua energia mesmo. Sim. Mexeu, tá fazendo com mais força, com mais tônus, com mais velocidade, vai falar uma coisa diferente do que aquela que tá fazendo um movimento pelo movimento, vamos dizer assim. Não, com certeza, com certeza.
E, bom, por que a gente está falando a nossa formação aqui para vocês? Para que vocês vejam que a Tati tem a formação dela, eu tenho a minha formação, e independente da formação que você tenha, se você foi pedagoga, se você já estudou arte ou foi à universidade de dança propriamente dita, a formação em si, ela é importante, mas o que mais importa é você gostar de estar ali, de você gostar de ensinar, de estar com as crianças, que é por isso que a gente trouxe esse tema em específico, porque hoje, 2023, as crianças estão numa outra fase, né, Tati? Exatamente, estão em outra fase, elas têm outros interesses, e eu acho que é justamente a gente oferecer algo que seja diferente das telas, diferente da tecnologia, que é essa coisa do contato físico, do Sim. olho no olho, que a tecnologia até então não oferece, não sei, né? IA, inteligência artificial, não sei para que futuro nós estamos caminhando. Não sabemos, né? Tá caminhando. Mas por enquanto nada substitui aquela relação que tu pode desenvolver com a tua professora, aquele carinho, aquele vínculo. Por isso que eu acho que para começar a continuar, sempre dar aula, precisa gostar de pessoas. Sim, sim. Né? Precisa gostar desse contato e precisa saber que as coisas não vão estar sempre perfeitas. Então a gente precisa estar pronta a resolver algum conflito, né? Que acontece às vezes entre as próprias crianças. Exato. E entender também a fase de cada criança, porque dependendo do nível que você ensine, desde seja pré-infantil, aquela fase de transição dos 6, 7, 8 anos, que é a transição, se a criança é criança de fato, ou se ela ainda tem aqueles trejeitos de bebê, né? Então, as fases de transições também são fases que a gente tem que ter cuidado. Então, para 2023, o que eu sempre converso com a Tati, que eu acho que é muito legal a gente ter sempre planos, né? Que a Tati fala plano A, B, C, D... Z, A1, A2, A3. Porque não tem como a gente pensar em dar aulas este ano sem pensar no fato de que elas estarem em casa, elas estarem com celular, elas estarem com tablet, é muito mais fácil, digamos assim. É muito mais tranquilo do que ela se movimentar, do que ela fazer o esporte propriamente dito. Então, o nosso foco com esse episódio é que vocês entendam que todos os professores de balé, seja de balé, jazz, de dança, eles têm o mesmo problema, que é encantar as crianças. Exatamente, o encantamento. E assim, eu acho bem importante, várias vezes a gente conversou sobre isso, da importância dos professores, da professora ter o seu repertório de alternativas, de estratégias para usar em aula, né? E eu já observei várias vezes as aulas da Prof. Bá. Nós trabalhamos bastante com objetos, né? Materiais. Então, assim, nas aulas temáticas, né? A gente faz pequenas dancinhas, traz o material, ou sei lá, alguma coisa que possa compor um figurino para aquela aula. Mas é bem importante que a professora tenha esse repertório consigo. E às vezes, não só dependendo do material, mas saber que a gente pode cantar. Existem várias músicas, né? Hoje em dia, quando eu dei aula, as músicas não vinham, a gente não usava o Spotify, né? Era aquela coisa, gravava o CD, exatamente. Então, assim, era muito restrito até o material musical que a gente tinha para trabalhar com as crianças. Sim, usava sempre os mesmos materiais, né? As mesmas músicas, era bem complicado. Eu também sou dessa época do CD. Eu lembro que era complicado você ter que achar. Hoje é muito fácil, hoje é muito rico, assim, a disponibilidade de mídia que a gente tem. É ótimo. Então, assim, a gente pode usar a música do piano, né? Pré-gravada ali, como tem. Mas a gente pode usar outras sonoridades, assim, até mesmo... eu não sei tuba, mas eu gosto de usar, às vezes, alguma música cantada, que eu me lembro que era há anos atrás, assim, era uma coisa muito restrita. Não, a gente não pode usar músicas cantadas na aula. Piano. Isso, porque nós estamos formando pequenas bailarinas clássicas. E assim, qual é o problema se vai enriquecer o trabalho, né? Se a criança vai poder associar
o que está sendo dito na música com uma possibilidade de movimento no corpo dela. Não, né? com certeza. Então eu acho que essas coisas mudaram. Então é isso, assim, pesquisa música, pesquisa material, pesquisa... Tem coisas assim tão simples, né, Bá? Por exemplo, a gente pode trabalhar até com o tamanho do movimento, né? Se a gente for pegar uma simples caminhada, né? A gente pode caminhar fazendo um movimento pequenininho, agachada. Né? Depois pode fazer um movimento engatinhando, pode fazer um movimento de 4 apoios, pé, mão. Só com o joelho. Isso, só com o joelho, até chegar na meia ponta, até chegar ao salto. Então são coisas muito simples que a gente tem que lembrar que para ensinar, por que a gente já vai começar ensinando um grande salto para a criança, né? Não, a gente vai começar a trabalhar diferentes caminhadas, vai começar a trabalhar essa musculatura, né? Então tem muitas coisas que a gente pode trabalhar, não precisa ir direto para o movimento que a gente vai apresentar no palco. Exato. Não, e eu penso muito também que tudo é uma progressão. Se você pega uma aluna de 3, 4, 5 anos, não tem como fugir da ludicidade. E hoje em dia, não só a ludicidade, mas também é isso que a Tati falou da sonoridade, você botar uma musiquinha cantada, elas adoram. E a progressão do movimento também. Se você vai ensinar, não sei, um skip, você não vai ensinar ele propriamente dito para a aluna, você vai desmembrar aquele movimento para que ela consiga, de uma forma mais tranquila, ter aquele raciocínio. Então, eu acho que uma outra dica muito importante também é você não ir com tanta sede ao pote, ter tanto otimismo, assim, eu vou ensinar o skip e a criança na primeira aula ela vai aprender. Isso, a progressão eu acho uma coisa muito importante de ser falada e de ser cuidada quando a gente vai ensinar, que é bem isso. Para chegar lá no skip, o que a criança, quais são as capacidades motoras que aquela criança tem que ter para conseguir fazer o skip? Porque parece para um adulto, às vezes, muito simples tu fazer essa transição de equilíbrio de um pé para o outro. E não é, né? Não é. Quantas vezes a gente se depara com alunas que não conseguem, parece uma coisa muito simples, apoia o peso no pé no outro e transfere, e volta e transfere, que é o movimento do skip, né? E não, então assim, isso é outra coisa, lembrando. Como trabalhar com diversidade. Exato. De nivelamento, vamos dizer assim. Sim, né? Que é a individualidade dentro do grupo. Cada uma é de um jeito, cada uma tem as suas peculiaridades, dificuldades físicas e também facilidades. Então, a gente trabalha num grupo, mas tem que também tratar as individualidades de cada aluna. Então, aquela coisa de você preparar uma aula e achar que a aula vai ficar daquele jeito, tudo lindo, maravilhoso. Pode ser que sim, né? Mas também pode ser o fato de você não ir tão otimista, que é aquilo que eu sempre falo. Quando eu comecei, quando a gente começa, a gente acha que na nossa cabeça que vai dar tudo certo, tudo é muito lindo, maravilhoso. Só que a gente tem que pensar no dia também que a criança tá. Tem dia que a criança não quer fazer nada, tem dia que ela tá famoso expectativa, né, versus realidade. Exatamente. E eu acabava me frustrando porque, meu Deus, a fulana consegue ensinar tal coisa e eu não consigo. Mas deve ser porque a fulana tinha esse trabalho de progressão e a pessoa que já queria ensinar a pirueta e queria que a menina girasse, fizesse cabeça e botasse a barriga pra dentro, o peito pra fora, não sei o que. E não tem condição. E no balé a gente sabe que são muitas variáveis no mesmo corpo, né? Que é aquilo que a gente vê quando a gente começa a ensinar adultas. Eu acho que a Bá também deve ter passado já por isso. O adulto, ele se choca, porque no balé a cabeça faz um movimento, olha para uma direção, enquanto o teu tronco tá de determinada forma e o teu pé virou pro outro lado. Então, são vários comandos que tu tem que dar pro teu corpo ao mesmo tempo. Muitos comandos. Exato. Então, os adultos acabam se assustando muito com isso. Mas, meu Deus, como é que... E aí, a gente pode falar num outro momento sobre, né... como abordar o balé para adultos que nunca dançaram, mas para criança a gente consegue fazer essa progressão, né? Então, lá quando ela for aprender um movimento que é mais apropriado para ela, ela já vai ter passado por esses estágios, que às vezes o adulto não. Então, vai ser uma forma diferente da gente ensinar um movimento para o adulto e diferente a gente ensinar para uma criança. Para uma criança. É que a diferença, eu acho, né? Na minha vivência, eu acho que a diferença entre dar aula para criança e dar aula para adulto iniciante é a maturidade que cada um tem. Porque
você vai ter que fazer uma progressão. Eles têm o mesmo nível técnico e a diferença é só que uma criança você vai ter que ter ali toda uma metodologia para ela entender, porque o nível de maturidade dela é muito menor do que a de um adulto. Sim. Então, o adulto, por exemplo, ele vai estar naquele lugar onde você falar para ele estar. Mas sabe, Bá, eu acho que por outro lado, o adulto, ele já tem uma certa, não sei se eu posso chamar de ansiedade, que a criança não tem. O adulto já vem com uma ideia pré-concebida de que ele tem que chegar lá e fazer aquilo. A criança, eu acho que ela já tá mais disposta para brincar, né? Assim, aprender de um jeito mais lúdico. Sim, não talvez... se preocupa de passar, não é nem passar vergonha, mas ela, se for pra botar algo na cabeça e ficar girando, ficar rolando, dançar e fazer improvisação, acho que a criança é mais livre nisso, E ela não tem tanto essa referência do que é essa certo bailarina clássica. A adulta, né? O adulto chega que acha que já vai no segundo dia colocar um titi e vai sair dando a pirueta, porque já viveu muitos anos, já teve essa referência da internet, ou já assistiu o espetáculo, já teve a oportunidade de assistir mais coisas, né? Que a criança ainda não. Então, ela vai, o famoso, a criança chega de sangue doce, como a gente fala. Exato, né? exato. E o adulto não, o adulto já quer chegar fazendo. Então, são abordagens diferentes, né? Sim. E fora a questão também, eu acho que um ponto muito interessante para o ano que estamos vivendo é a questão da disciplina. Até quando eu posso... Nervoso. Até quando eu posso cobrar, se eu posso cobrar, dependendo da idade, e ao mesmo tempo não deixar de cobrar. Porque eu acho que a geração que a gente está tendo agora é uma geração que eu acredito que não esteja escutando muitos nãos. Claro, eu não estou generalizando, mas a maioria não está acostumada a ouvir muitos nãos. E no balé, querendo ou não, mesmo que nós estamos passando por uma fase mais moderna, né? A gente agora consegue ver o balé numa outra vertente, mas ainda assim é um esporte que tem que ter uma certa disciplina. Então, a gente tem que passar isso para os nossos alunos, independente se elas não têm essa mesma disciplina em casa ou não. É uniforme? É usar uniforme. É de coque? Então, tu faz o coque. Que é aquela coisa dos códigos de comportamento, né? Exato. A gente sabe que dependendo do espaço, do lugar que a gente tá, a gente vai ter uma determinada conduta, vai se vestir de determinada forma, e isso não é só para aula de balé ou para outros estilos de dança, para qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que por mais que o balé clássico, durante todo o seu desenvolvimento, né, foi construído um código de vestimenta, de formas de se portar, mas qual é a validade disso tudo em 2023? Sim. Pegando o exemplo do coque, né? Uhum. Para além de ser um código que a gente vê uma pessoa de coque, a gente já pensa no balé, né? Bailarina. Ou pensa o quê? Ou numa aeromoça. Tem determinadas profissões, né? Que tem a coisa... elas usam o coque, exato, né? Mas eu acho que principalmente assim, a figura da bailarina aparece. Mas por que fazer coque? Para além desse código, tem uma questão estética e prática, que é nós giramos... Nós saltamos, a cabeça, a gente flexiona o tronco e a cabeça vai para baixo. E esse cabelo atrapalha. Né? Entra no olho, entra na boca. A aluna o tempo todo tem que estar puxando aquela franja, puxando o cabelo para trás da orelha. E assim, já são tantos detalhes que a gente tem que lidar. Por que tu vai perder tempo? Exatamente. E a questão também, assim, da disciplina, pelo menos na minha época, eu não peguei a fase tão disciplinadora do balé igual a Tati, mas eu sou daquela fase de transição que o pessoal estava começando a acordar ainda para a questão de vários corpos e tudo mais. E ainda tive algumas professoras, né, que tinham um jeito mais disciplinador, a questão de sempre estar ali com músicas de piano e tinha toda uma questão... que bailarina faz isso, bailarina faz aquilo. Eu acredito que esse tipo de coisa, sim, nós temos que ter uma certa modernidade para ter uma visão mais atual. Isso, atual e humana. E humana, né? Exatamente. Mas a questão de disciplinar, sim, as crianças elas têm que entender. Tanto o balé, isso não é só na dança, né? Você vê jogadores de futebol, você vê pessoal que joga basquete, eles têm que ter uma disciplina de treinos, eles têm que ter uma disciplina de horários, eles têm que ter uma disciplina de uniforme. Então, essa questão eu acho inadmissível. Tem o uniforme, a criança vai sem uniforme, se não aconteceu nada assim... emergencial. Exato. E assim, gente, o uniforme do balé,
aliás, o uniforme da escola, tem vários motivos, né? É uma padronização, não é porque nós queremos que todas as pessoas sejam iguais e que nenhuma característica se sobressai. Não, justamente é o oposto, entendeu? Exato. É para ficar todo mundo do mesmo jeito, e aí não precisa ter uma base de comparação. Uma saia mais volumosa do que a outra. Não, gente, porque a gente tá ali, a princípio, para aprender a dançar, para ter um momento de convívio com outras pessoas. Tem um lado da socialização também, sim, né? Sim. Tem um lado da vinculação com o professor, com as colegas, com as famílias. Mas assim, e o uniforme do balé clássico, geralmente ele lida com roupas justas. Sim. Por quê? Porque as professoras precisam ver um alinhamento corporal. Exato. Das alunas, do aluno. Nós precisamos ver se o abdômen tá solto. Exato. Né? Aí tá trabalhando glúteos. Exato. Chega a aluna lá com um super moletomzão, dia de frio, né? Não, eu até acho que a gente, né? Pro aquecimento. Pro aquecimento, ok. Ainda assim, a gente tem que ressaltar e falar assim, olha só, por que né, existe uma roupinha, existe um manguitinho, um casaquinho, uma segunda pele, exato. Né? Então, assim, mas hoje a minha mãe não achou, eu saí com atrasada de casa. Aí a gente fala, ok, então hoje nesse exercício, nesse primeiro aquecimento, rapidinho vai ficar, mas depois vai tirar. Mas a gente tem que relembrar. E é uma coisa, é que nem maternidade, né? Isso eu posso falar, né? Sim. Tenho uma filha, né, gente, de 9 anos, também dança comigo. E é isso, a professora, assim como a mãe, é um trabalho diário. Sim. Diariamente a gente tem que reiterar e falar a mesma coisa. Exatamente. Mas não dá pra fazer de moletom. Mas lembra na próxima aula. E é óbvio, né, gente, como a Bá falou, a gente não vai achar que pelo fato de a gente estar falando todos os dias elas vão estar lá perfeitas, exato. Sem respirar. Não. Vai falar 10 vezes a aluna vai estar lá com o moletom, né? Sim. Mas eu acho que também é uma característica diferente das gerações anteriores. Antes a gente simplesmente aceitava, não, tem que pôr uma roupa justa para dançar. Bom, não, tudo tem uma explicação. Tem uma explicação. E é para que a gente possa ter uma correção mais eficaz, sim, né? Para que a aluna possa se desenvolver melhor. Então, tudo tem um motivo. E que ela goste também de estar ali, ela entenda o porquê de cada coisa, para que seja mais agradável, mais prazeroso, mais legal de estar ali, de socializar com as colegas, de fazer um esporte que é extremamente delicado, é um esporte que trabalha muito todas as partes do corpo, né? Então, eu acho muito importante isso mesmo. Agora, sim, um último insight, Tati, que a gente poderia passar para as professoras aí ficarem bem atualizadas e perceberem que não é só elas que estão passando por isso. Eu acho que organização é a chave para este ano, que, assim, se a gente não tem uma organização, por exemplo, neste ano eu vou trabalhar com essa turma ela aprende isso de exercício. Então, este ano eu vou trabalhar tantos exercícios. Cada exercício a gente divide por mês, então cada mês a gente vai trabalhar uma coisa. E fora isso tem o calendário da escola, então cada escola tem apresentação Dia das Mães, Dia dos Pais, isso e aquilo. Então eu acho assim, a cada ano as pessoas estão com mais vontade de se organizar, de se preparar, porque hoje ninguém tem tempo, né, Tati? Exato. Tá todo mundo sem tempo. Exato. Então quanto mais você consegue organizar a sua agenda, para que os pais também tenham uma agenda organizada e a criança tenha toda uma linha de raciocínio ali. É melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. E a organização é isso, né? Pode colocar no papel, no computador, que seja, mas eu acho que quando a gente segue uma estradinha, que é essa coisa da metodologia, né? Óbvio, vai ter sempre um primeiro momento de sondagem pra gente ver quem são aquelas crianças, aquelas alunas que a gente está trabalhando, né? O que elas já têm de repertório de movimento, o que elas já sabem. Sim. Isso no primeiro momento é importante. Várias vezes a gente recebe alunas novas durante o ano, né? Então a gente também tem que estar preparado às vezes para dar uma retornadinha em algumas coisas, sim, né? E às vezes conversar se tiver a oportunidade de conversar com a professora, se a gente divide turma, conversar com a outra professora ou conversar com a professora do ano anterior para saber
trocar, né, uma ideia ali do que foi aprendido e tal. Exato. Mas organização é isso aí. E sempre tá buscando se aprimorar. Sabe que uma coisa que eu acho, uma dica assim bem básica que eu acho muito legal é assistir aulas de outras professoras e professores. Sim. Falou tudo, porque a gente consegue entender e também aprender, pegar dicas, pegar ideias com outras aulas. Eu aprendi muito quando eu assisti a aula de outros profs, até mesmo a aula da Tati, a aula de outras professoras. Eu adoro, eu acho que eu consigo ver, isso é legal, isso eu posso trazer, que legal, isso aqui eu não sabia, até mesmo coisa de ideias de aula, porque a gente sabe que aulas temáticas hoje é o bambambam, é o boom agora, é aulas temáticas. Só que imagina, todo mundo faz aula da Frozen, todo mundo faz aula da Moana. Isso. Quem sabe a gente também, né, não consegue ver o que a gente pode trazer de diferente. E isso vem muito da gente estudar mesmo, Exato. ver outras coisas. E não precisa também ser sempre, né, as princesas. A gente pode literalmente trabalhar com qualquer coisa. Assim, Quando a gente tem bastante conhecimento sobre aquilo, a gente pode desenvolver uma aula a partir de qualquer tema. Exato. Por mais abstrato, né? Mas hoje a gente vai fazer, por exemplo, o dia tá lindo hoje, é o sol. A gente pode, com organização, fazer sim uma aula toda em cima do sol, em cima da luz do sol, do calor do sol. A gente tem que também ter essa capacidade de abstração, assim, de dar uma certa viajada. Sim. Até para elas poderem improvisar também, movimentos. Eu gosto bastante de fazer coisas livres no final, para elas mesmo sentirem o que elas fazem com o braço, com os pés, com as pernas. Exato. Muito bom. Elas também precisam ter esse momento delas, né? Exatamente. Isso é bem bom. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente trouxe aqui para vocês vários insights, várias dicas, várias vivências, experiências que a gente teve para mostrar para você que não é só você que tá aí nessa fase 2023, geração Z super tecnológica. E eu aqui no meu caderninho com a minha canetinha. Então é isso, pessoal. Se você gostou, comenta aqui pra gente, que agora o podcast você pode fazer comentários no nosso episódio. E quem quiser trazer mais dicas e dúvidas que vocês tenham do nosso universo de balé, de dança, coloca aqui embaixo pra gente, que a gente vai adorar ouvir vocês. Com certeza. A ideia, pessoal, é que a gente tenha um canal, um espaço para que a gente possa dialogar. Exato. Porque a gente sabe que dividindo as nossas dúvidas, as nossas conquistas também, Com certeza. né? Eu acho que a gente pode chegar mais longe. E é isso aí, gente. A gente tem que conversar, tem que tentar nos ajudarmos, porque assim a gente vai conseguir fazer um trabalho bem melhor. Não só trabalho de professora, porque a gente quer conversar sobre várias coisas. A gente quer conversar também sobre apreciação de espetáculos, sobre o relacionamento, como as famílias interagem também com as alunas. Tem muita coisa que a gente quer falar ainda com vocês, mas esse é só o começo, então preparem-se. Preparem-se. E é isso aí, a gente queria mesmo criar uma grande comunidade para que a gente possa ser uma contribuição na vida de vocês e assim com a nossa comunidade trazer cada vez mais vivências, experiências nossas e que vocês possam desfrutar conosco dessa jornada aqui do 5678 Podcast. Tá bom? Isso aí, gente. Valeu. Valeu. Até a próxima. Até mais.